Bom dia, irmãos! Hoje, nosso estudo tem o seguinte título: Conhecedores da Palavra. Estudo com base no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, que diz assim: Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Uma das razões para o êxito da teologia da prosperidade é o desconhecimento das Escrituras. Tanto pregadores quanto suas audiências ignoram os rudimentos da interpretação bíblica. Tais pregadores falam aquilo que as pessoas querem ouvir. A mensagem deles é atrativa para a cultura materialista. Casa melhor, no lado certo da cidade, carro novo, negócios lucrativos, roupas de grife, férias exóticas. Basta ouvir os testemunhos para ficarmos alarmados. E tudo isso canonizado com o uso perverso de textos bíblicos forçados para se ajustar a uma pressuposição completamente estranha à palavra de Deus. Cria-se assim o ambiente perfeito para que a ênfase pragmática da cultura acabe triunfando. Prova-se então a verdade de que, se a religião não nos transforma, nós a transformaremos para que ela se adapte às nossas vontades, opiniões, desejos e simpatias. No versículo de hoje, Paulo recomenda o uso apropriado da palavra. O termo grego traduzido por manejar significa cortar em linha reta. Isso nos sugere responsabilidade no uso das Escrituras. O Senhor nos chamou e nos chama ainda nos dias de hoje para fazer a sua obra e anunciar o verdadeiro Evangelho para todas as pessoas que ainda não foram alcançadas pelo seu amor. Nesta carta a Timóteo, o apóstolo Paulo recomenda que o obreiro se apresente aprovado, sem motivos para se envergonhar, e que se dedique ao estudo da palavra. Manejar bem a palavra de Deus faz toda a diferença. É o plantar a semente certa, deixar o terreno arado para plantar a palavra da verdade no coração das pessoas, e assim com a convicção de que dará bons frutos. Em 2 Coríntios 2,17, Paulo diz o seguinte: Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. No tempo de Paulo, já era costume pregar a palavra de Deus visando lucros. Paulo exorta os coríntios dizendo que um verdadeiro cristão não negocia a palavra de Deus visando lucro, e sim fala diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. O pecado desses falsos pregadores é o abuso da palavra de Deus. Esse abuso que eu me refiro é traduzido como mercadejar ou adulterar. Devemos lembrar, contudo, que o correto conhecimento da palavra de Deus não se limita aos pregadores. Se as audiências da prosperidade tivessem pelo menos uma perspectiva bíblica da vida, não seriam ludibriadas por mensagens tão espúrias. Pode-se então confiar no discurso dos pregadores da prosperidade? De fato que não. A mensagem deles não passa em um simples teste bíblico. Promete Deus saúde e cura em qualquer circunstância? O que você acha? Paulo não foi capaz de curar alguns de seus associados, como Epafrodito, pois de fato esteve doente e quase à morte, mas Deus compadeceu-se dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Filipenses 2,17. E Timóteo, não continue a beber somente água, tome também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades.
1 Timóteo 5:23. Tem também Trófimo. Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto. 2 Timóteo 4:20. O próprio apóstolo Paulo sofreu de uma enfermidade física. Orou por libertação, sem receber a cura, e a resposta de Deus foi a seguinte: 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. 2 Coríntios 12, do 8 ao 9. Além disso, seria a pobreza sinal de maldição, como alegado pela heresia da prosperidade? Paulo declarou-se pobre, sem nada possuir. Entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tenho, mas possuindo tudo. 2 Coríntios 6:10. E Jesus, que não teve onde repousar a cabeça. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Mateus 8:20. Será que eles também não tinham fé? Como harmonizar a ambição da prosperidade com as advertências bíblicas quanto ao perigo da riqueza? Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mateus 6:24. Nossa riqueza não é material, nossa riqueza é espiritual. Temos que acumular tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem. Não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões roubam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não roubam nem furtam. Mateus 6, do 19 ao 20. Irmãos, não há como servir a Deus e ao dinheiro. Por essa razão, a teologia da prosperidade é um engano que Satanás implantou nas igrejas, e muitos pregadores têm caído nessa armadilha. Tais pregadores estão visando somente o lucro e enganam multidões. Que eu e você possamos ficarmos atentos e que o Espírito Santo nos guie e nos ilumine, pois Deus se agrada de quem dá com alegria seus dízimos, suas ofertas, visando o crescimento da Igreja de Cristo, e não a conta bancária de tais pregadores. Cada um dê conforme determinou o seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9, 7. Reflita nisso no dia de hoje e ore comigo agora. Senhor Deus, ajude-me a estudar cada vez mais a Tua Palavra, para não ser enganados pelos pregadores da prosperidade. Toma conta da minha vida e de todas as coisas que o Senhor me deste. Entrego tudo o que tenho aos Teus cuidados. Livra-me de todo o mal, das armadilhas desse mundo. Por favor, em nome de Jesus. Amém.